Pega papel e caneta, tá? Nós vamos iniciar com a ministração e você fica comigo aí até o fim, porque quero orar. Não quero apenas te dar dicas dentro de uma visão teológica ou psicológica, mas eu também quero orar pela sua vida, para que Deus te ajude aí a ressignificar algumas coisas na tua vida que você precisa ressignificar. Pai do Senhor, Ângela, Deus abençoe, uma boa noite. Vamos à palavra então. Nós vamos usar como base nessa noite, nesse dia, 1 Samuel, capítulo 22, tá? O Davi, ele está no momento talvez mais difícil da vida dele, desde que ele foi separado com o óleo por Samuel diante dos seus irmãos e seu pai até agora. Então ele vem num retrospecto até aqui. Então nesse exato momento, no capítulo 22, a qual ele vai se refugiar na caverna de Adulão, a gente já percebe que o Davi perdeu a casa, o Davi perdeu a esposa, o Davi perdeu o trabalho juntamente com o Saul, o Davi perdeu o suporte do seu conselheiro, o profeta Samuel, o Davi perdeu amigos. A caçada de Saul implacável em busca de Davi gera perdas na vida dele. Ele está com déficit de muita coisa na vida dele. No capítulo anterior, que é o capítulo 21, a gente percebe que o Davi está tão desestabilizado que ele vai para a terra dos filisteus. E lá ele precisa se fazer de louco, ele começa a babar, a espumar diante do rei Aques para não morrer. Então, além das perdas, ele agora está lidando com alguns desequilíbrios já na sua identidade. Davi, ele foge tão desesperadamente de Saul quando sai de casa, que abandona sua esposa Mical, que ele nem pega suas armas. Ele precisa passar junto a Aimeleque, o sacerdote, e ele está agora caminhando para cima e para baixo com a espada do Golias. Davi não tinha pão, não tinha comida. O próprio sacerdote Aimeleque teve que dar do pão sagrado a ele para que ele se mantivesse. Talvez a única coisa que Davi tem nesse momento é a unção que Deus derramara na vida dele. De fato, a vida e as pessoas, escute bem essa fala, a vida e as pessoas podem tirar tudo de você, menos aquilo que Deus derramou em sua vida. A vida vai gerar algumas perdas em você, as pessoas vão gerar perdas em você, mas aquilo que Deus derrama sobre a tua vida, aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, é algo que é progressivo. E ao invés de você perder, ele vai aumentando e acumulando a cada dia, a cada luta, a cada batalha. Se você permanece no centro da vontade de Deus, o que Deus derrama em você vai tomando proporções à medida que você é perseguido, perseguida, que você é atacada, atacado. À medida que você vai passando por tribulações, aquilo que Deus derramou em você vai tomando outras proporções maiores. Agora, o Davi, ele está totalmente desestabilizado. Se você quiser saber um pouco mais do estado emocional de Davi, nesse exato momento você precisa ler o Salmo 42. E lá no Salmo 42 ele vai trazer alguns relatos, né? Ele vai dizer em determinado momento que ele é como um desconhecido, ele está sendo perseguido e todo mundo virou as costas para ele, porque Davi, por onde passa, está deixando um rastro de morte. Todo mundo que tem contato com ele, ajuda ele, Saul mata. Então ele está se sentindo um desconhecido dentro da casa dele, dentro do povo dele. Ele está se sentindo inseguro. Ele fala, não há refúgio para mim. Ele está se sentindo desamparado. Ele diz no determinado momento, Salmo 142, não houve quem cuidasse de mim. Então ele está se sentindo perseguido, angustiado, fraco e aprisionado dentro de uma circunstância. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, nós somos reduzidos a nada.
Mas não é para que haja uma extinção, não é para sermos extintos, não é para sermos destruídos. Às vezes, literalmente, Deus permite que nós sejamos reduzidos a nada, apenas para sermos redirecionados. Você acredita nessa palavra? Às vezes, quando Deus quer redirecionar algumas coisas em nossa vida, Ele permite que nós sejamos reduzidos. Agora, você precisa entender uma coisa. Para uma pessoa que é segundo o coração de Deus, perdas não significam um fim. Não significam um fim. Porque quem é segundo o coração de Deus, a pessoa, o homem e a mulher que é segundo o coração de Deus, não sofre perdas. Não sofre perdas. Como assim, pastor? Mas eu estou perdendo o tempo todo. É um desgaste o tempo todo. Não. Quem está enxertado na videira, que é Cristo, não sofre perdas. Sofre podas. E podas são recomeços na nossa vida. Quero te encorajar nesse dia. Quero te incentivar. Lá no capítulo 22 de 1 Samuel, o Davi ele está na caverna de Adulão. Passa um período sozinho. Versículo 2 vai dizer assim, ó: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Vou ler de novo. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha a quantidade de gente desfavorecida que se junta a Davi. A dor nos une, de fato. A dor nos une, a dor nos iguala, a dor ela lança fora as nossas distinções. Agora, eu acho interessante esse momento na vida de Davi, por quê? Quando chega em 2 Samuel, no mesmo capítulo 22, no versículo de número 3, olha só, diz assim, ó: e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixem estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Eu vejo Davi tomando uma decisão nesse versículo. Sim, ele sabe que Saul está caçando tudo que tem contato com ele. Davi leva os pais para um lugar seguro. Eu vejo Davi tomando uma decisão. Ele literalmente, nesse momento, ele decidiu mudar o movimento da vida dele. É o momento em que ele começa a ressignificar algumas coisas. Primeira coisa, ele era um grande capitão no palácio. Ele era honrado em Israel. Agora ele está diante de 400 homens que não tem uma história tão boa assim, que não tem um passado tão bom assim. Mas olha só, ele decide: aquilo que eu não posso ser no palácio, eu vou ser na caverna. Aquilo que eu não posso ser para os homens de valor, eu vou ser para esses homens aqui. Davi ele olha para aquela circunstância e ele começa a ressignificar. E deixa eu falar pelo menos 3 coisas aqui sobre ressignificar a vida. Primeira coisa, procure pessoas que te apoiem. A família dele estava com ele. Gente que te apoia, né? Gente que te apoia não é gente que aceita tudo que você faz. Gente que te ama como gente que te ama como pessoa, gente que quer sorrir com você, gente que quer chorar com você. Procure pessoas que te apoiem como ser humano. Gente que discorda de você, mas é gente que está do teu lado, gente que caminha contigo. E deixa eu te falar uma coisa, alguns teóricos vão definir família não apenas... Família não é apenas aquela que tem vínculo sanguíneo, vínculo biológico. Tá? Família vai além disso. O próprio Jesus falava: a minha família é aqueles que estão comigo. Meu pai e minha mãe são aqueles que caminham comigo. Então, primeiro, procure gente que te apoie.
gente que chora com você, gente que sorri com você. 2, não fique preso ou lamentando por aquilo que você não tem. Extraia o melhor de tudo à sua volta. Aproveite as pessoas e os recursos da melhor forma, da melhor maneira possível. Às vezes a gente fica enviesado, travado, preso, lamentando por aquilo que não foi, lamentando por aquilo que perdemos. Pegue o hoje e transforme esse hoje numa alavanca para mudar a sua vida. É o que Davi está fazendo. Por fim, o 3, pare de fugir da tua realidade. Davi, ele passou tanto tempo sendo caçado por Saul, fugindo de um lado para o outro, e agora nesse exato momento ele decide, quer saber? Eu vou enfrentar essa situação, eu vou pegar aquilo que eu tenho nas mãos e eu vou transformar, eu vou me misturar a isso. Se misture a sua realidade. Às vezes a gente fica tanto tempo pensando no passado, naquilo que não foi, naquilo que poderia ter sido, e a gente para de ter contato com a realidade, para de ter contato com o presente. Davi, ele decide parar de ficar fugindo de Saul e ele começa a se envolver no presente dele, ele começa a se misturar à realidade dele. Aí você precisa, a partir desse momento, dar um novo significado a você. Dê um novo significado a você. Porque talvez, até agora, Davi, e eu vou usar a vida dele, ele era o escudeiro de Saul, ele era o cara que estava para cima e para baixo com Saul. Parece que ele parou e virou a chave. Quer saber? Eu não sou mais o escudeiro do Saul. Qual é o significado novo que você precisa dar à sua vida hoje? Tem momentos na vida que você tem que fazer isso. Você quer ver uma outra coisa? Davi, ele dá um novo sentido ao contexto dele. Qual era o contexto dele? Um menino que tinha saído de trás das ovelhas do pai e estava morando num palácio, casado com a filha do rei, e era um comandante de parte do exército de Saul. Ele falou, não é mais isso. O meu contexto não é esse. Olha o meu contexto. É Adulão. São 400 homens que têm uma história, um passado difícil. Essa é a minha realidade. Esse é o meu contexto. Então, aprenda. Dê um novo significado a você. Dê um novo sentido ao teu contexto. Se reorganize. Se reestruture. Se reeduque. Ressignifique a sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse dia na tua presença. Eu quero, nesse momento, pedir perdão dos nossos muitos pecados. Nós estamos orando a Ti como igreja nesse momento. Que a Tua bênção esteja sobre nós, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza dentro dessa palavra. Quantas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que precisam se envolver com a realidade atual, que precisam ressignificar a vida, que estão presas ao passado, que estão enlutadas ainda por coisas que aconteceram há muito tempo, Senhor. Eu acredito que este dia é um dia de transformação, é um dia de um novo significado na nossa vida, a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada uma dessas pessoas, Senhor. Visite o lar delas agora, a família delas agora. Visita, Senhor, as pessoas que fazem parte do convívio dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós estamos enfrentando dias difíceis, ó Pai. Mas nós acreditamos que o céu não está em crise, que Deus está no controle. E que o Espírito Santo ainda ativa em nós a ousadia, a coragem. E nós, Senhor, nesse dia, não seremos prisioneiros, Senhor, da nossa mente. Não seremos prisioneiros das nossas ideias frustradas, Senhor. Nós não seremos prisioneiros, ó Pai, da nossa baixa autoestima, Senhor. Liberta-nos de tudo isso. Pai, visita os hospitais, visita, Senhor, as pessoas que estão passando por dificuldade emocional, financeira, de identidade nesse momento, Deus. Dá-nos um dia de bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Quero te pedir gentilmente, nos ajude compartilhando a nossa live, se inscrevendo no nosso canal do YouTube.
Nós estamos agora também no Spotify, estamos aí em algumas plataformas de podcast, estamos agregando a cada dia. Dá um pouquinho de trabalho, mas já tem muita coisa por aí em áudio. Entra lá, é só escrever Rocha de Refúgio e nós estamos lá com ministrações para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Amanhã nós estaremos aqui de novo. Mesmo horário, nessa mesma plataforma. Essa aqui é a nossa plataforma raiz e depois nós distribuímos para as outras plataformas. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. Obrigado por nos acompanhar até o fim agora. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Fiquem na paz.